Olá, eu sou o Dr. Hugo Aguiar Carneiro Araújo e hoje eu vou dar continuidade sobre os vídeos de estomatologia, né? Que, como eu falei no vídeo anterior, é a área da medicina que estuda as lesões da boca, né? Que não são só lesões malignas, como normalmente se preocupam os pacientes, né? Eu falei que eu iria começar pelo capítulo de lesões vesiculares, bolhosas ou ulcerativas, que se dividiriam em quatro tipos de apresentações: as lesões múltiplas agudas, as úlceras orais recorrentes, as lesões múltiplas crônicas e as úlceras únicas. Ah, eu dei um panorama geral sobre essas patologias na forma de classificação na última aula, e hoje eu vou falar sobre as lesões agudas múltiplas, né? Bem, a mais comum, né, de se apresentar, né, é a gengiva estomatite herpética, causada pelo herpes simples. Vocês veem aqui a imagem e as imagens também, né? Apresentam lesões em mais de uma fase, algumas como vesícula, outras como bolhas e como se rompem como pequenas úlceras. Normalmente se diz que o herpes simplex 1 é de transmissão oral-oral e o 2 de transmissão sexual, mas existe um cruzamento entre isso, né? Ela é o tipo de lesão mais comum que se apresenta assim com múltiplas lesões agudamente. O outro tipo que a gente pode apresentar também é viral, como o herpes simplex, que é o vírus da varicela zoster, que é o vírus da catapora. Ah, O vírus da catapora, normalmente ele vai causar lesão oral, que vai causar vesículas, né, sacos com líquido e pequenas úlceras, não na fase aguda, quando causa catapora, e sim anos depois. Nem sempre acontece. O que acontece com esse vírus? Normalmente a catapora ela tem resolução espontânea, né? E o paciente, o vírus, fica bem no gânglio da raiz dorsal, que a gente fala normalmente, né? E que é perto da medula espinhal. Nossa. O que acontece é que às vezes ele pode se reativar. Então, normalmente é bem comum, às vezes já viram lesões em faixa pelo corpo. Bem, quando isso acontece no gânglio trigêmeo, isso pode vir para a face e pode vir para a boca também, né? Então, tem um herpes zoster oral. Tem seu tratamento específico, assim como o herpes simplex, e é mais, vamos dizer assim, a infecção que é causada, ela é mais grave do que num paciente imunossuprimido, do que num paciente com boa imunidade. Lembra que essa imunossupressão não precisa ser algo grave, como um paciente com leucemia ou HIV, pode ser um paciente idoso, ou um paciente que perdeu muito peso, às vezes até um atleta está passando por exercício exagerado, não está se alimentando tão bem. Agora, o outro tipo também é viral, que é o citomegalovírus. Vocês veem aqui a imagem. Citomegalovírus, normalmente, boa parte da população já teve contato com ele, né? Até na infância mesmo. Normalmente, pacientes que são têm uma boa imunidade, não vão ter lesão. Normalmente apresentam em pacientes imunossuprimidos. Então, no contexto de HIV, AIDS, pacientes com doenças hemato-oncológicas, né? Isso pode aparecer. Assim como o vírus do Epstein-Barr. Ah, ele pode causar, normalmente, úlceras orais ou até mesmo vesículas, mas isso vai ter apresentação normalmente em quem tem alguma doença que causa imunossupressão. Normalmente uma imunossupressão mais grave, que assim como o citomegalovírus,
ele também tem, normalmente, os pacientes que a maior parte das pessoas já tiveram contato, só que vai se manifestar somente em quem tiver uma imunossupressão. Todos esses vírus, herpes vírus, varicelas zoster, citomegalovírus e Epstein-Barr vírus, são na escala que a gente chama de filogenética da vida, né? São vírus que são, vamos dizer assim, são da mesma família, né? E por isso as lesões são até meio semelhantes, mas em contextos um pouco diferentes, né? Agora, outro tipo de doença pode causar, vírus propriamente dito, até mais de uma apresentação, são os Coxsackie vírus, né? Eles são o vírus da doença da mão, pé, boca, né? E o que é mais, normalmente, a doença de mão, pé, boca conhecida, boa parte das pessoas já conheceram, causa as lesões nas mãos, nos pés e nas bocas. Normalmente mais mesmo lábios, mas tem uma outra apresentação dele que causa vesículas e úlceras, que é a herpangina, que vocês veem aqui a foto. Normalmente ela é bastante dolorosa, né? Então, nesse caso, como ela é bastante dolorosa, na boca, na garganta, essas úlceras, pode algum paciente ficar preocupado aí quanto à questão de lesão maligna e tudo mais. E agora, para finalizar, ah, nós temos as gingivites ulcerativas necrotizantes, são doenças bacterianas, fora flora polimicrobiana, mais de uma bactéria, normalmente associado a estados de má higiene dentária, uhum, e tratamento, e como pode ser doloroso, tudo mais, pode ser realmente um diagnóstico diferencial. Quando a gente fala de diagnóstico diferencial, são as coisas que têm apresentações parecidas, né? Pode ser tanto um quanto o outro diagnóstico. Tratamento aqui normalmente é cuidados odontológicos, boa higiene oral, né? E para finalizar, duas ou três tipos, vocês vão entender o porquê, de lesões, que é o eritema multiforme, né? Que normalmente causa lesões avermelhadas por múltiplas partes no corpo, incluindo na boca, né? Normalmente tem esse nome multiforme porque eles tomam vários tipos de formas. Isso pode ser associado a uma reação a uma infecção ou a reação a drogas. E tratamento normalmente é a resolução da infecção ou a retirada da droga a qual ela é associada, né? Dependendo se for muito localizado na boca e tiver uma evolução um pouco mais prolongada, pode ser um diagnóstico diferencial, pode causar uma preocupação quanto a câncer. O outro tipo de lesão, a segunda para finalizar, que normalmente é em reação a alguma coisa, aqui, mas não há infecções, mas sim exclusivamente a medicamentos, é o que é chamado de síndrome de Stevens-Johnson. A barra necrólise epidérmica tóxica, né? É a mesma doença, se acomete menos de 10% da superfície corporal, Stevens-Johnson, se chama de sobreposição Stevens-Johnson e NET, necrólise epidérmica tóxica, entre 10% e 30%, e necrólise epidérmica tóxica com mais de 30%. A gente é tratamento de suporte, esses pacientes podem evoluir com a desidratação grave, tem muita dor, pode evoluir com insuficiência renal. Então, assim, normalmente é um paciente grave, né? Precisa ser tratado até inicialmente no contexto de unidade de terapia intensiva. E por último, a gente tem a estomatite de células mustárias, que é uma etiologia um pouco assim indefinida, né? A primeira vez que apareceu isso foi descrito foi na década de 70, como reação à goma de mascar. Pode apresentar como úlcera, vesícula, mas mais comumente é só um vermelhão mesmo pela boca, doloroso, e normalmente com a retirada do fator precipitante, que normalmente é uma lesão de contato, a, a lesão se resolve. Bem, então, eu espero que eu tenha demonstrado aí
Algumas patologias podem fazer diagnóstico diferencial com câncer de boca, né? Principalmente qualquer lesão, ainda mais se doer na boca, normalmente o paciente vai ficar preocupado. Então, a intenção é mostrar mesmo que existem mais de várias patologias que podem acometer a boca, inclusive ser dolorosas, serem feias, que não é câncer, né? O que não quer dizer que você não precisa de ajuda médica. E a referência que eu vou usar é esse livro aqui, o Burkett Oral Medicine, Medicina Oral de Burkett, de Michael Glick, que são ótimos exemplos para demonstrar essas doenças orais, né, um livro de estomatologia. Bem, se puder, curte o canal e até a próxima.